Olá, meus queridos, meus amados, como estão vocês aí ao redor do mundo? Maravilha todos vocês, né? Todos chamados aí, todos esperando pelo Senhor. Forte abraço a todos vocês, meu nome é João. Seja bem-vindo aqui ao canal do Nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré, ou ao site, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Falei o Nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. É dele, né? Comecei bem, né? Então, os mistérios de Deus é do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bem-vindo a todos vocês. Aqui passamos as mensagens que o Senhor tem para todos ao redor do mundo. Hoje, meus amados, eu vou fazer a Carta do Senhor 268, ou História do Senhor. Vocês lembram muito bem que teve esse sorteio no sábado passado, no live. E a carta, ou a história que o Senhor escolheu para a semana é a 268. E o que ele escolheu para a primeira parte do live é a 50. Então, é isso aqui que o Senhor tem mostrado. E é incrível mesmo que ele está mostrando, confirmando as coisas que têm sido faladas aqui. Eu já vou comentar, é um pouco longa, mas eu acredito que o que o senhor está querendo mostrar agora, foi o que eu li, é realmente a conversão da irmã Erin. E muito incrível que ela vai falar, a gente vai tocar nesse assunto, que não vai ser novidade se você está já ouvindo o Senhor já há um tempo. 268, Jesus é minha dança de alegria no céu. Literalmente, ela teve uma dança quando foi no céu. Meus amados, então, se você for aqui nos mistérios de Deus, tá? E você for aqui na história de amor de Jesus, você pode procurar aqui, tá? Você pode descer os anos que eu venho fazendo isso, e da nossa irmã. E é 268, então se você descer aqui, a lista realmente é muito, muito longa. E você pode procurar 268, 268, não, vamos descer, vai, eu vou pegar aqui para você desse jeito. Eu quero mostrar a vocês, alguns me perguntam, como é que eu chego lá? Aqui está, você chega aqui, a de hoje vai ser essa aqui, 268, tá? Você dá um clique aqui, você vai abrir para você lê aqui do jeito que você quiser, ou você pode ir no próprio site dela, traduzir, etc, etc, etc. O Google Tradutor faz um bom trabalho, erra às vezes, mas faz um bom trabalho na tradução. Então aqui, 268... Jesus é minha dança de alegria. São 16 páginas, então é claro, não tem nem condições de fazer isso aqui num intervalo de tempo de 20 a 25 minutos. Então, com o seu tempo, isso aqui é a mensagem que o Senhor tem para você hoje, nessa semana. Então, eu gostaria, obrigado, Pai, pelas mensagens que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria, por favor, que o Senhor abençoasse essa mensagem, santificasse em nome de Jesus. Então ela começa aqui, já vou seguir aqui, olha só, ela teve 22 anos de problema. A irmã realmente teve muitos anos de problema. Você tem estado aqui no canal, no casamento e saúde, etc, etc, etc. As pessoas os profetas, ela é uma escrivã do Senhor, tem passado por muitos problemas, ou seja... Não é gente nova, tá? Não é gente nova que o Senhor levanta e dá a missão para ela. O Senhor testa, como ele falou aqui. Ele testa amplamente aqueles que ele está trabalhando e faz dessas pessoas o remanescente dele, ou seja, Hebreus 10 fala que ele coloca as palavras dele no coração dessas pessoas. Fala lei, mas é ele, né? Coloca ele no coração das pessoas. Já no Hebreu 8, ao contrário, a palavra dele está na mente das pessoas. Então, aqui, ele trabalha com esse tipo de coisa na pessoa, e quando ele realmente termina, quando ele chega e fala, você está pronto, é porque as leis dele, tudo dele está sendo colocado no coração das pessoas, né? E aqui, ele está fazendo isso. Continuando aqui, ela fala, como eu te falei, vai ser algumas linhas que eu estou selecionando, das 16 páginas, e eu capturando algumas coisas que eu acho que o Senhor quer passar para vocês. Ela fala como eles poderiam reclamar tanto quando puderam ver claramente que Deus estava operando milagre após milagre na frente deles. Isso aqui, eu até tenho uma conversa com minha filha sobre isso. Como que pode, né? Como que pode, assim...
eu estava até perguntando para ela, você vê esses milagres do mar abrindo, esses milagres um atrás do outro, como é que sempre volta a estaca zero? O ser humano realmente tem essa facilidade em acostumar com as coisas, né? Olha só esse vírus, essa doença que veio aí, né? Foi aquele tchan, etc, etc, etc. E agora mesmo esse negócio voltando de novo, ninguém tem medo mais, acabou totalmente o medo, ninguém usa máscara. Então tem essa, o povo realmente chega nesse ponto, né? Esquece mesmo as coisas. Ela fala que durante esses 17 anos eu fiz o meu próprio caminho completamente e tive problemas terríveis como resultado de novo e de novo. Isso aqui é claro, é todo um de nós, todos nós, tá? Todos nós, cada um, alguns mais do que os outros. Nós passamos aqui com o Senhor. Muitas vezes nós fazemos os nossos próprios caminhos. Muitas vezes o Senhor nos chama para um caminho e a gente entra naquele caminho e começa a fazer outras coisas desse caminho sem o Senhor ter nos chamado para fazer tal coisa. Tá? Isso acontece também. Mas nós temos a tendência de pensar que nós estamos fazendo essas coisas e agradando o Senhor. É isso que a gente sempre pensa. Eu já fiz isso. E ele também falou mais ou menos isso, quando eu estava fazendo outras coisas, mandando para as pessoas. E ele falou isso, mas veio uma mensagem para mim, né? Eu não lembro de quem foi, e ele falou isso. Em vez de você fazer coisa para me agradar, por que você não vem em mim e pergunta para mim o que fazer? Foi realmente uma grande lição, foi anos atrás sobre isso, né? Nós temos essa tendência de querer fazer as coisas para agradar o Senhor, mas muitas vezes, muitas vezes, Ele não tem selecionado a gente para fazer outras coisas. O vaso que Ele chama aos novos, tá? A tarefa que Ele vai te dar, ela é específica. Se Ele chama algumas pessoas para ser profeta, esse é o cargo dessa pessoa, ela é profeta. Tá? Se ela é profeta e começa a fazer outros trabalhos, além de profeta, querer ser outros tipos de coisa, entendeu? É um grande perigo isso, é um grande perigo. E a gente faz isso, amados, constantemente. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. E tudo em nome de Jesus. Eu vou falar mais sobre isso aqui. E aqui é o problema que nós temos muitas vezes com o Senhor. Ele vem, trabalha com a gente, de repente a gente está fazendo nossa própria coisa. Ele fala isso constantemente com ela e com outros, né? Ela e com outros. Continuando aqui, ela fala aqui, eu passei os primeiros 7 ou mais anos da minha nova caminhada, acreditando que estava refletindo o amor. Aqui está. Eu acabei de falar isso, né? Como a gente faz isso tão facilmente, amados? A gente faz tudo isso em nome do amor. Né? E todo mundo passa por essas coisas. O amor, a realidade é uma e uma só. O ser humano em si, ou aqueles que têm o Senhor na mente deles, não conhecem o amor, ou, vamos dizer assim, não conhecem uma boa parte do amor. Não é coisa de você ter 0 ou 100, né? Eu já aprendi isso. Você pode ter 15%. Daqui a razão que você anda com a pessoa por um tempo, porque você tem um certo amor, e a pessoa faz alguma coisa que desagrada, você vai embora. Desaparece. A gente faz isso constantemente, e é muito bacana mesmo, quando a pessoa reflete sobre ela mesma, e vê que ela estava pensando que estava refletindo amor, e não era muito longe disso. Ela falou, o que eu percebi ser o amor de Cristo para aqueles ao meu redor. Olha só. Então, esse aqui é dentro da igreja do Senhor. Ela estava lá e ela percebeu isso. Ela achou que estava refletindo o amor dentro do corpo do Senhor. O Senhor para o corpo, que eu falo para os novos, aqueles que já vêm, aqueles que aceitaram Jesus e que andam conforme Ele. E aqui ela está dando exemplo dela mesma. Eu agora percebo quanto longe eu ainda tinha de ir para me perder. Porque nós que estamos no corpo, estamos com um grupo de pessoas da mesma fé, e a gente pensa, de uma certa maneira, que a gente tem amor. Às vezes, necessariamente, não tem esse amor do Senhor, né? Isso é tão fácil de ver, amados, tão fácil de ver. Você pode ver principalmente nas pessoas que têm passado
Eu recebo cartas, mas muitas pessoas estão extremamente machucadas por causa da igreja do Senhor, seja onde for essa igreja. Mas muitas desiludidas e machucadas. Nós vamos ver aqui o exemplo da nossa irmã. É claro, eu passei por isso, todo mundo tem passado por isso, né? A maioria das pessoas, não em todos, mas tem isso, né? E isso acontece dentro do corpo que tinha de ser amor de Cristo. Ela fala mais, minha língua ainda era dura em tantas ocasiões diferentes. Eu ainda era crítica, olha só. Eu acreditava no evangelho da prosperidade, eu era apenas gentil com os outros. Se eu soubesse que em troca receberia algumas coisas deles, olha só. É muito lindo realmente quando a pessoa chega a um ponto de arrependimento com o Senhor e você vê essas coisas. Amados, isso não é ficção científica, isso é pura realidade, tá? Isso, o ser humano faz isso, ele faz isso facilmente. Faz facilmente com um sorriso na boca, tá? Facilmente. E vamos continuar mais, o que aconteceu aqui com ela, e já aconteceu com muitas pessoas, eu vou ler mais. Olha só, aqui está a experiência dela. Até mesmo minha mãe, que odiava a Deus, olha só, é a finalidade, e sempre foi a finalidade dos mistérios de Deus, aí atrás das pessoas perdidas, e as pessoas não conformam com isso, porque eu tenho que falar de uma certa maneira, que tem que ser dessa maneira, porque é assim que é as igrejas do mundo, etc, 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 é assim que nós fomos treinados, é assim que é os rituais e mandamentos dos homens, etc, 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 e o João simplesmente não faz isso, ó. Simplesmente. Os mistérios de Deus, né? Os mistérios de Deus, aqui onde está o Senhor, Ele está atrás daqueles que estão perdidos, aqueles que estão machucados, né? E aqui ela fala da mãe dela que odiava a Deus, bem naquela época, ela está dizendo, a mãe dela, ela aceitou Jesus antes dela morrer. Me chamou a atenção sobre o meu comportamento, determinando momento. Foi bastante abridor de olho para dizer o mínimo. Isso tem acontecido comigo também, com a gente da minha família. Ela aproximou de mim e falou, meu Deus não é o seu Deus, o meu Deus é o Deus de amor. Remanescentes, vocês que vão andar o mundo, essa mensagem é para você. Tá? Essa mensagem é para você. É claro, é para todo mundo, mas principalmente para você, que quando você andar essa terra, você vai ser examinado, você vai ser julgado pelas palavras que saem da sua boca e suas ações. Falar que ama é fácil. As pessoas do mundo vão profundamente te analisar. E o resultado dessa análise vai ser, será que eu vou blasfemar Deus ou não? Já foi falado aqui centenas e centenas de vezes. E olha só o Senhor, olha só, Ele escolheu essa mensagem porque Ele está realmente treinando os filhos dele que vão dar ao mundo. Ele não quer que a mensagem dele seja blasfemado entre os gentios, porque você proclama ter um amor que não existe e o pessoal vê isso. Olha só, vê só o que a mãe dela fala. A mãe dela fala, baseado no que sei sobre você, aqui é a análise que eu falei para você, e a família de seu marido e como vocês estão agindo, olha aqui. Ou seja, ela olhou para ela, analisou o que saiu da boca dela e tomou uma decisão. Olha só o que ela falou. Eu realmente não quero nenhuma parte deste Jesus que você serve. Quantas vezes foi falado isso aqui, nessa mensagem do Senhor? O Senhor agora está sendo blasfemado pela mãe da Erim por causa o que saía da boca dela. Ela continua, então, a mãe dela, se isso realmente reflete um exemplo desse seu Deus, eu realmente prefiro que você nunca mais fale comigo sobre Deus. Olha só a mensagem que o Senhor tem escolhido para você, remanescentes, ao redor do mundo hoje. Lição 268. Já tem sido falado nesse canal de novo e de novo e de novo. E amados,
E isso acontece dentro da igreja de Deus, ao redor do mundo, frequentemente. Agora mesmo que eu estou falando com você, eu tenho certeza que em algum lugar na igreja que fala que é de Jesus está acontecendo essas coisas. Irmãos estão blasfemando contra irmãos, irmãos estão tirando moralidade de outros irmãos, estão caluniando pessoas da mesma fé. Isso, gente da mesma fé, aqui o Senhor está chamando sua atenção. O que você vai fazer quando você for ao mundo e as pessoas vivem não de acordo com o que você acha que eles devem viver nos mandamentos de Jesus? É um perigo muito grande e o Senhor está alertando todos vocês. É claro, né, amados? Ele sabe exatamente aqueles que ele tem levantado da igreja. Ele sabe exatamente que eles estão sendo amplamente testados para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Mas isso realmente acontece na igreja dele. Hoje em dia, a igreja dele que eu falo, a igreja que fala que é cristã, que segue ele, ao redor do mundo. Agora mesmo que eu estou falando com você, não tem a mínima dúvida que em várias igrejas ao redor do mundo está acontecendo isso exatamente. Pessoas sendo julgadas por outras pessoas da mesma fé, pessoas sendo ridicularizadas por outras pessoas da mesma fé, pessoas sendo difamadas por outras pessoas da mesma fé. Não tem a mínima dúvida na minha cabeça que isso está acontecendo no próprio corpo, para os novos, o corpo é a igreja dele, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e a essas pessoas da mesma fé acham realmente que estão fazendo Jesus um favor. Eles acham isso mesmo, eu estou falando sério. O zelo pela palavra que eles têm, e eles pegam as palavras de Jesus e pega essa pessoa da mesma fé e joga na palavra de Jesus, e quando está faltando, meu amigo, sai coisa esquisita. Essas são as pessoas do que a palavra do Senhor está na mente dele e não no coração. Lembre-se que os remanescentes que o Senhor está levantando são remanescentes em que a palavra do Senhor, tudo do Senhor, salmos, tudo, profetas, quando eu falo palavra, é tudo, está no coração dessa pessoa. Se você colocar a mesma situação, a mesma circunstância, e colocar nessa pessoa da qual tudo isso está em Hebreus 10, está tudo no coração da pessoa, ela nunca, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, amados? Eu não vou... Ela nunca vai, em hipótese alguma, queimar nenhum tipo de pessoa, em hipótese alguma, mesmo que essa pessoa não esteja andando de acordo com as palavras do Senhor. Eles nunca vão fazer isso. Você sabe por quê? Porque é mais importante para essa pessoa o coração dessas pessoas. É o mais importante. Então eles se recusam a se levantar qualquer coisa contra essas pessoas, para que essas pessoas não venham a se ofender, não venham a ser machucadas, e depois venha o resultado aqui. Eu não quero nem conhecer esse Deus, nem chega perto de mim para falar sobre esse Deus. Então, essas pessoas que o Senhor está levantando em Hebreus 10, que tem ele, toda a palavra dele, tudo dele no coração deles, é isso que está na mente deles, eles não querem nem ficar perto disso aqui. Eles não fazem. Já o outro tipo de pessoas que o Senhor está na mente dele, eles fazem isso constantemente. Porque o zelo de ter as outras pessoas andando conforme os mandamentos do Senhor é muito, muito forte, e o zelo para eles é tão grande que eles não conseguem ficar sem machucar as pessoas. É realmente muito bonito, né, que o Senhor tem colocado as coisas dele no coração das pessoas, né? Porque como que ele poderia fazer esse grande plano de resgate ao redor do mundo, pegando pessoas que sai julgando todo mundo baseado nele e achando que está fazendo um favor a ele? Como você acha, por exemplo, que umas pessoas assim oram a ele? Muito obrigado, Senhor, por esse grupo de pessoas que o Senhor tem levado a mim. Eles não estão seguindo os seus mandamentos, eles estão mexendo com demônios, né? Eles estão mexendo com os demônios, mas eu cortei todos eles, joguei todos por terra, eu difamei eles, joguei tudo no chão, etc, etc, etc. Todo mundo viu o que eu fiz. Acabei com a moral deles, acabei com tudo deles.
Obrigado, Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor tiver mais pessoas desse tipo, manda para mim. Que eu jogo todos eles pro chão também. Eu agradeço pela oportunidade, Senhor. É claro, né, amados? Eu estou sendo assim, criando essas coisas dessa forma, porque realmente ninguém ora dessa forma, né? Porque todos conhecem o coração de Jesus. Ele não veio aqui na Terra para trazer esse tipo de coisas para cortar as pessoas, jogarem as pessoas por terra. Ele não veio para isso. Ele se sacrificou para salvar as pessoas remanescentes. Você andar do mundo, ó, quando você andar neste mundo e o Senhor colocar você em situações diferentes, você está lá para salvar as pessoas. Continuando aqui ainda, então, muito cuidado com isso, muito cuidado com o seu comportamento. Aqui ela falou, enquanto isso me machucava na época, eu rapidamente racionalizei que ela simplesmente não entendia, é claro. Enquanto ela estava errada em não servir a Jesus, ela estava 100% correta sobre o horrível exemplo que estávamos sendo. Aqui está, então, uma pessoa de Jesus que reconheceu o erro e mudou. Reconheceu e mudou como sendo um horrível exemplo. Continuando aqui, deixa eu ver que ela fala, percebi ainda que não podia amar a Jesus plenamente, pois ainda estava me odiando por tantas das minhas decisões ruins do passado que eu havia feito antes de verdadeiramente vir ao Senhor. Então aqui é coisa que nós temos que continuar, nós temos que nos perdoar das coisas do passado. O inimigo vai fazer você pensar no seu pecado constantemente. Ela fala que eu realmente precisava substituir o evangelho segundo o eu. Aqui está o problema de tudo. O problema de tudo é o seu eu. É o seu orgulho. O nosso orgulho é aqui, o nosso problema é o eu. O eu elimina tudo, amados. Bloqueia o Espírito Santo muito. Não sempre, o Senhor tem mostrado isso. Eu já percebo que quando você não está com o Senhor, Ele te abandona. Ele tem mostrado, eu tenho pedido com Ele, que Ele não simplesmente te abandona. Você tem 10%, 15% do Senhor. E Ele tem falado que o corpo dele, que estão divididos, não recebe a quantidade de milagres que Ele manda. Né? E talvez um aqui, outro ali, em vez de 9 e 10, Ele falou isso por causa da divisão do corpo dele, do coração deles. Então, aqui está, se a sua igreja ao redor do mundo tem poucos milagres, já começa a avaliar, né, e não recebe o milagre e fica feliz, o Senhor fez isso, porque o que Ele está falando para você é, eu posso fazer 6 vezes mais. Continuando aqui, ela fala, eu ainda não consegui entender o amor de Deus por mim. Sim, amados, você pode sempre procurar voltar sempre ao Senhor para fazer isso, porque eu não me sentia assim quando ainda via Deus, o justiceiro, um Deus que estava observando, esperando que nós entregássemos para Ele que pudesse nos atacar. Aqui está da maneira que a gente julga uns aos outros. Esse é o tipo de Deus que você está proclamando. Se você joga as palavras do Senhor, você usa as palavras do Senhor para que o seu eu possa julgar outras pessoas, porque esse tipo de coisa não é agradável ao Senhor, que você acha. Esse é o Deus que você está proclamando. Um Deus que está esperando para sempre para atacar. Continuando aqui, nossa, já passou 23 minutos. Todos nós temos que chegar para morrer para nós mesmos. Eu continuei pressionando e o inimigo continuou me martelando. E assim, ele não te deixa em paz. Entretanto, não julguem outras pessoas da mesma fé, porque nada acontece com aquela pessoa, tá? Já foi claramente falado pelo Senhor aqui. Vamos parar de julgar uns aos outros. Continuando, apesar dessa grande dificuldade, e mesmo sem perceber que esse pedido traria mais dificuldades, eu formalmente pedi a Deus por um coração de ouro. E é claro, depois disso aconteceu muitos ataques do maligno, por causa do coração de ouro, ela teve de pagar por ele. Isso vem nos ataques. O inimigo me tinha exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Sim, ele realmente trabalha bem através do mal. E ela falou, se alguém lhe disser diferente, não acredite neles. É aqui exatamente onde o inimigo faz suas melhores campanhas, seus melhores trabalhos, já falado pelo Senhor, é dentro das pessoas da mesma fé. Ele faz o melhor trabalho deles.
Aqui a irmã pegou. Ele sim, é dentro da fé onde ele faz os melhores trabalhos dele, ele usa as escrituras, facilmente ele fala, ele dá ações, etc, etc. É onde ele faz os melhores trabalhos dele. Ela falou, se alguma pessoa fala que o inimigo não está na igreja de Deus, é onde ele mais está, e ela fala que não acredita neles. Eu sei disso por experiência própria. Ele trabalha dentro da onde está o Senhor, já falado por vários profetas, etc, etc. Já chegou, né? Chegou um tempo pensar, ele não vai entrar na igreja de Deus? Já teve um tempo que eu falava isso. Muito tempo atrás. Muito simples, o que aconteceu comigo com meus filhos fez com que quase todos que conhecíamos nos abandonassem. Ainda mais rápido, sim, aqui está as cicatrizes da passagem dela pelas igrejas de Deus. Mesmo aqueles cristãos que eu pensei que poderia confiar para nos abraçar, em seguida fugiram de nós. Em uma vez, sim, os cristãos, pastores, etc., foram abandonados. Ela foi rejeitada pela igreja de Deus. Comecei então, é interessante, só de falar isso, esquisito, né? Ela foi abandonada por aqueles da igreja de Deus. Esquisito isso, né? É a pura realidade, né? Ela não está só de jeito nenhum. Comecei então a acreditar em meus amigos, assim como Jó tinha começado a acreditar em seus amigos, ela colocou em aspas, que de alguma forma eu merecia tudo o que tinha acontecido comigo. Ó. A primeira coisa que acontece com a gente, né? A primeira coisa que acontece, os irmãos falam demais, você está passando por isso porque você merece. Isso acontece frequentemente, amados. Finalmente eu estava chegando ao ponto de ruptura, mais uma vez eu vi a palavra, dessa vez ela voltou ao Senhor, e ela perguntou ao Senhor, e o Senhor falou, renda-se. Interessante, vamos chegar aqui no final, eu acredito que o Senhor... aqui eu vou terminar aqui, ela falou, enquanto eu fui colocado em vergonha, o Senhor então me lembrou que não há vergonha em ser dele, e somente dele eu estou aprendendo isso. Né? Porque nós, como humanos, nós temos aquela tendência de querer ser amado por outras pessoas, é a parte do ser humano, né? E ela já teve um outro sonho que ela chegou para o Senhor, pai, não, esse aqui, esse é para Deus, no trono dele. Eles estão falando isso, fizeram isso comigo, e Deus falou, você está para me agradar ou para agradar eles? Uma pergunta foi muito séria, de repente o Senhor vai mostrar aqui para vocês. Eu acho que isso aqui tem sido mandado para vocês, o Senhor então começa a falar que não dá tempo para fazer isso, novamente, sonho 268, e o Senhor aqui começa a conversar para os novos, então, quando ele fala aqui, ele começa a falar aqui, já não tem mais tempo, eu vou terminar por aqui. Eu acredito que a mensagem que o Senhor está passando, ele está focalizando mais nos remanescentes, preparando os remanescentes para o que está por vir. Muita coisa a falar, espero que tenha sido bom para todos nós. Eu sempre aprendo com as mensagens do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essas mensagens. Tenham uma excelente semana então, amados. A semana não, que dia é hoje? Eu nem sei, mas trabalhei hoje, é quarta-feira, eu estive dirigindo o trabalho até hoje. Fique na paz e na boa do nosso Senhor, que o Senhor abençoe todos vocês, seus amigos, seus familiares. Fique então na paz e na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Até a próxima. Tchau, tchau.